Olá, um bom dia para você. Evitar que mães que estão amamentando em locais públicos sejam constrangidas por outras pessoas. Um projeto de lei que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça tem esse objetivo. A recomendação é do Ministério da Saúde e da OMS, Organização Mundial da Saúde. Os bebês devem receber como alimento exclusivo até o 6º mês apenas o leite materno e devem ser amamentados até 2 anos ou mais. Mas quando as mães precisam amamentar em locais públicos, muitas vezes sofrem constrangimentos e são convidadas a mudar de local. Isso aconteceu várias vezes com a fotógrafa Amanda Franco, mãe da Valentina, que tem 3 anos de idade e mama até hoje. Alguém já pegou a minha echarpe que estava na bolsa e não estava no meu pescoço, colocou a mão na minha bolsa e me ofereceu a minha própria echarpe para tampar o seio, que estava amamentando Valentina. E nessa época a Valentina era bem pequena e eu fiquei muito magoada com isso. Eu achei uma invasão tremenda. Você não faz isso com outra pessoa na rua. Se uma mulher tiver com algum decote, e ela tem todo o direito de usar um decote, se uma mulher tiver com um decote, você não pega a echarpe na bolsa dela e fala: minha filha, tampa esse decote. O seio da mulher ainda é um órgão muito sexual para algumas pessoas. A gente não pode dizer que a amamentação tem essa conotação, porque não tem. É alimentação para o bebê. E como é uma demanda do bebê, a gente não sabe em que horas que ele vai estar demandando isso. Não existe nenhuma lei que impeça a amamentação em locais públicos. Mas, para inibir quem constrange as mães, foi apresentado um projeto de lei que garante à mulher o direito de amamentar em qualquer local. Quando eu tive minha filha, eu não amamentava de público porque eu já olhava os olhares, não é? Não são apenas olhares hoje, porque as coisas estão avançando de tal forma que, além dos olhares impertinentes, você ainda tem mulheres que são xingadas porque estão amamentando publicamente. Então, o projeto é apenas para considerar isso uma atitude não só inoportuna, mas uma atitude ilegal também. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. A relatora da matéria, a senadora Maria do Carmo Alves, fez algumas alterações no texto original, que previa, por exemplo, que o constrangimento fosse tipificado como crime. A emenda da senadora suaviza a proposta, classifica como conduta ilícita e a pessoa que impedir ou constranger as mães de amamentarem em público pode ser responsabilizada por danos morais. Se for em um estabelecimento comercial, o proprietário também pode responder por isso. Acho que a pior parte disso tudo é agora que ela tem entendimento e que ela me pergunta por que ela é grande para mamar. Eu acho... Esse é um vínculo nosso que o dia que a gente estiver preparada para cortar, a gente corta, e que ninguém tem que cortar por nós. Mais uma semana com muitos debates e votações, tanto nas comissões quanto no plenário do Senado. Vamos ver como foi a semana com a jornalista Sheila Assunção, da Agência Senado, que traz os principais fatos que marcaram os últimos dias. Bom dia, Sheila. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos assistem. Eu começo destacando um projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e que virou campeão de acessos no portal de notícias. É um projeto que afeta a vida de todos os trabalhadores com carteira assinada. O PLS 392 de 2016 permite o saque integral da conta do FGTS quando o trabalhador pedir demissão. Hoje, só a demissão por justa causa dá esse direito. O projeto passou pela comissão e pode ir direto para a Câmara dos Deputados se não houver recurso para ser votado no plenário do Senado. Outro projeto bem legal que foi aprovado nesta semana na Comissão de Direitos Humanos foi o projeto que obriga as empresas com mais de 100 funcionários a manter as pessoas com deficiência nas funções de confiança, como chefias, gerências e coordenações. O percentual dessa cota varia entre 3% e 5%. A proposta ainda vai passar pela análise da Comissão de Assuntos Sociais. E no plenário, Sheila, houve votação de projetos de grande impacto para a população? Houve sim, Tiago. Olha, eu destaco 2 projetos. Um deles na área de segurança, que é algo que todos nós queremos que melhore no país inteiro. E o outro na área de meio ambiente, com impacto nos cofres dos municípios.
Na terça-feira, os senadores aprovaram um projeto que proíbe o bloqueio dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. A proposta, que faz parte do pacote de prioridades desse tema anunciado pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, segue para a Câmara dos Deputados. E na quarta, o plenário aprovou o PLC 315 de 2009, que alterou os percentuais da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos. A compensação é um valor pago pelas usinas hidrelétricas pela exploração dos recursos hídricos na geração de energia. Na prática, o projeto destinou mais dinheiro para mais de 700 municípios. Como estamos vendo aí, a semana foi bem produtiva, né, Sheila? Mas você tem mais algum destaque para nós? Tenho sim. No campo político, é claro que a prisão do ex-presidente Lula no último fim de semana também repercutiu entre os senadores. Vários falaram a favor e contra a prisão nas comissões e no plenário. Foi aprovada a criação de uma comissão temporária para verificar as condições em que se encontra o ex-presidente preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Outro fato político que marcou a semana foi o fim do prazo para mudar de partido antes das eleições de outubro. Esse prazo terminou na última sexta-feira e hoje é o último dia para os partidos comunicar essas mudanças à Justiça Eleitoral e apresentar a relação atualizada de filiados. Pelo menos 5 senadores anunciaram a troca nos últimos dias. Olha, nesta foto a gente pode ver a bancada do Senado comemorando o aumento do número de senadores filiados ao Podemos. A senadora Rose de Freitas foi a que se filiou nesses últimos dias. Verdade, aumentou bastante a bancada. E olha, essas fotos de hoje e muitas outras podem ser vistas no banco de imagens da Agência Senado, disponível no link que aparece aqui na tela. As fotos podem ser baixadas gratuitamente, mas se você for publicar, lembre de colocar o nome do fotógrafo e dizer que é da Agência Senado. Bom, Tiago, eu vou ficando por aqui e reforço o convite para quem nos assiste para acessar o nosso portal de notícias e acompanhar tudo o que fazemos para levar o trabalho do Senado ao cidadão. São vídeos, fotos, áudios e textos explicando tudinho. Basta acessar senado.leg.br/notícias. Até a próxima semana. Até a próxima semana e eu mesmo vou acessar o site da Agência Senado. Obrigada. Agora só falta mesmo a aprovação dos deputados. Servidores da iniciativa privada podem ter a licença maternidade ampliada de 4 para 6 meses. A lei foi alterada pelos senadores da Comissão de Assuntos Sociais. A licença maternidade já é garantida aos servidores públicos por 6 meses, mas para a iniciativa privada, o aumento de 120 para 180 dias é opcional. A empresa tem que se inscrever em um programa do governo para poder deduzir do imposto de renda o benefício oferecido. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais uniformizaram essa regra, alteraram a CLT para garantir 6 meses de licença maternidade para todas as mães. E por motivos biológicos necessita de recuperar do desgaste físico e mental provocados pela gravidez e pelo parto, além de proporcionar o convívio por tempo integral junto ao filho, durante os primeiros meses de vida. No serviço público já é assim, já funciona assim, né? 180? 180 dias, 6 meses. Porque para o serviço público sim, para o privado não. Aí nós só vamos fazer... É por isso que eu votei mais... sim. Aí depois reclamam que o serviço público tem privilégio, aí fica complicado. Eu acho que aumentar o prazo é mais do que um problema de psicológico, um problema de saúde, é um problema de organização familiar. É que depois de 6 meses você pode ter uma creche, ter uma tomadora de conta, mas durante esses 6 meses é imprescindível a presença da mãe. A TV Senado está exibindo nesta semana uma série especial sobre a adoção de crianças e adolescentes. Hoje, na última reportagem da série, uma situação complicada. O que acontece quando filhos e famílias adotivas não se adaptam? Não existem estatísticas, mas os casos concretos revelam histórias de tristeza que desafiam o poder público. Luz, câmera, ação! Meu nome é Giovana, eu tenho 7 anos. Meu nome é Levi, eu tenho 12 anos. Meu nome é Esther, eu tenho 4 meses. E eu tô bem irritadinha. Levi, Giovana e Esther são irmãos. O carinho entre eles
é a demonstração de que, na prática, a ideia de família vai muito além da biologia. Quando ela crescer, eu vou brincar de cabeleireiro, eu vou botar brinco, eu vou botar enfeite, eu vou botar lanche. Mesmo podendo ter filhos biológicos, Débora e o marido Fernando optaram pela adoção. E a gente escolheu adotar primeiro, antes de tentar ter um filho biológico, por conta do... Às vezes você tem um biológico, aí você desiste da adoção, né? E a gente queria muito adotar. Primeiro chegou o Levi, com 6 anos de idade. Depois a Giovana, com 4. E em setembro do ano passado, nasceu a Esther, a primeira gravidez biológica da Débora. No começo eu fiquei pensando mais no menino para me brincar. Só que com a chegada dela também foi legal, porque ela é bem fofinha. Quem vê tanta alegria não imagina que a dor também faz parte da construção dessa família. Junto com a Giovana, vem um irmão mais velho, o Michel. O processo de adoção deles estava quase concluído, só que o Michel acabou não ficando na família. A gente não estava feliz, ele não estava feliz, era uma convivência difícil para todo mundo. Eu adotei, né, para ser mãe, para amar como mãe, para cuidar como mãe, né? E aquilo era um processo que com ele não estava acontecendo. O afeto que existia não era um afeto de mãe e filho, de pai e filho, sabe? Michel saiu da casa da Débora direto para outra família. Quando a gente conversou com ele, ele ficou triste, né? Eu acho que também porque tinha a questão da irmã. Mas eles mesmos conversaram entre eles, né? Quando a moça da vara da infância veio aqui em casa e ele falou que ele queria ir embora e ela falou que queria ficar. Giovana mantém contato com o irmão, que também mora em Brasília. Ela fala pra mim, eu queria que ele morasse comigo. Aí eu expliquei já pra ela que morar não dá, né? Mas que ele tá sempre presente. Ela sabe que o irmão dela é bem-vindo na minha casa, na casa dela. Eu sei também ela é bem-vinda na casa dele. Com a ajuda de psicólogos, grupos de apoio e muita conversa, aos poucos a família vai superando o trauma. Eu já entendi que a gente, quando crescer, a gente vai se encontrar mais. Porque agora a gente é criança e depende dos pais, né? Pra gente fazer as coisas juntos. Então é mais difícil de ver ele, essas coisas, porque ele mora longe. Então é isso. Com crianças maiores, a construção de uma relação de amor e confiança muitas vezes pode demorar ou nem acontecer. Quem estuda o assunto garante que é preciso trabalhar mais as etapas pré e pós-adoção para evitar traumas. Você pode trabalhar mecanismos de acompanhar as famílias, mecanismos de preparar essas famílias para o que vem. Mas assim como não existe previsibilidade para o que acontece dentro de uma família natural, não existe previsibilidade para o que vai acontecer para uma família adotiva. Dessa história eu sei que existe uma dor dela, né? Que a única coisa que eu posso fazer, que eu falo para ela, é acolher a dor dela, entendeu? Não dá para voltar e mudar o que começou, mas dá para continuar fazendo diferente. É isso que a gente está tentando. Minha pequena, que nem é mais tão pequena, já cresceu tanto. Transformar crianças em filhos, adultos em pais. O processo envolve desafios, sim. Nos abrigos, nas varas da infância, nas famílias. Conversar com os envolvidos no processo de adoção deixa claro que a espera, a burocracia e os traumas não se vencem só com boa vontade. Adoção é muito mais que isso. Todas as reportagens da série sobre adoção estão disponíveis no site da TV Senado.
E quem está aqui no estúdio com a gente é a jornalista Dinalva Ferreira, repórter dessa série aí sobre adoção. Ela veio contar um pouco, né, Dinalva, da sua experiência de produzir e pensar esse material que deu origem à nossa série que nós acompanhamos durante essa semana. Bom dia, Dinalva. Bom dia, Tiago. Como é que foi fazer esse trabalho? Você entrevistou muita gente envolvida com o processo de adoção. A realidade não é muito fácil, né? A realidade não é fácil. Hoje a gente sabe que são mais de 43 mil famílias, né, procurando uma criança para adotar. São mais de 47 mil crianças e adolescentes em abrigos. Então, é uma fila que não bate. O que a gente percebeu é que existe um esforço muito grande dos órgãos que trabalham com adoção para tornar esse processo mais fácil, mais rápido. A lei, inclusive, ela diminui vários prazos. Esse é o objetivo da lei, né? Essa lei que foi aprovada no ano passado aqui pelo Congresso, mas a implementação da lei, ela esbarra numa falta de estrutura dos órgãos, principalmente as varas de infância, que não tem juízes e nem pessoal suficiente para tocar esses processos. Agora, você também conseguiu entrevistar muitas pessoas que já adotaram, não é isso? O que ficou mais forte para você? Olha, Tiago, o que eu posso te dizer é que, assim, depois de trabalhar com um tema desse, é difícil a gente ficar indiferente. E o que mais me impressionou, assim, essas pessoas que adotam são pessoas, assim, afetuosas e pessoas extremamente corajosas, porque é preciso muita coragem, ter a coragem do João, né, que a gente mostrou aí numa das reportagens, para adotar 6 irmãos. Ou a coragem da Taici, da Fabiana, que adotaram crianças com necessidades especiais. E coragem até da Débora, que a gente mostrou nessa reportagem de hoje. A Débora adotou 3 crianças, uma delas não ficou na família. Foi um processo bastante doloroso para a família toda. E a Débora teve coragem de falar sobre o assunto, teve coragem de expor a verdade, que é a verdade dela. Me impressionou bastante a coragem da Débora, até porque, conversando com várias pessoas que adotaram, a gente percebe que a adaptação não é fácil, principalmente se não é mais um bebê. Adaptação não é uma coisa fácil. O João, que adotou 6 crianças, ele me disse, o amor não é instantâneo, não é um interruptor que você liga lá e, pronto, estou amando meu filho. Então, me impressionou muito a afetividade dessas pessoas. Pois é, a gente também deve pensar nos adolescentes. Você mostrou, ao longo das suas reportagens, que realmente é mais difícil para um adolescente ser adotado do que um bebê. Fale um pouquinho sobre isso. Sim, me marcou muito a história dos adolescentes. São centenas de adolescentes que hoje estão nos abrigos e têm chances muito pequenas de serem adotados. Eles chegam pequenos, muitos chegam com 12, 13 anos, não são adotados. A lei diz que aos 18 anos eles têm que sair dos abrigos. E aí, como é que fica a vida desses adolescentes? Existe hoje todo um incentivo aí das varas de infância, dos grupos de apoio, para que as pessoas adotem crianças mais velhas, né, adolescentes. Isso é uma coisa que já está mudando um pouquinho, mas ainda tem um longo caminho para percorrer. E, assim, dois adolescentes que eu entrevistei, eles me marcaram muito, o Guilherme e o Zé Roberto. Um deles ainda tem muita esperança de ser adotado, o outro já perdeu a esperança. Mas o que ficou forte para mim é que os dois não perderam a esperança na vida. Os dois estão aí fazendo planos, são garotos incríveis. Então, é uma realidade difícil, mas a realidade da adoção também é formada de muito amor, de muita história de afeto, como a gente viu nessas imagens aí. Ok, Dinalva, muito obrigado a você e a equipe que trabalhou com você para produzir essa série e mostrar para o Brasil essa situação das pessoas que aguardam por adoção e aguardam por adotar. Tá certo, Tiago. Obrigada. Ok. Agora é hora de saber os destaques da edição do Parlamento Brasil, que estreia logo mais às 8 da noite. Olá, a gente parou um pouco aqui as gravações do Parlamento Brasil para mostrar para você alguns dos destaques do programa que estreia hoje, às 8 da noite. Por exemplo, o trabalho de uma comissão de senadores e de deputados para desburocratizar muitas coisas no país. Uma delas é a emissão de documentos. E essa morosidade tem irritado muita gente. Você acha que cartório é um sinônimo de burocracia? É sinônimo? É burocracia física, minha filha, é burocracia
democracia. Outra reportagem feita pela TV Câmara mostra um trabalho de resgate, recuperação e digitalização de todo o acervo da Assembleia Constituinte de 1823. Tudo está protegido e bem guardado no arquivo da Câmara. Tem mapas, cartas, ofícios de autoridades, pareceres e outros documentos manuscritos que revelam um pouco da realidade do país no começo do século XIX. Além disso, você vai conhecer os detalhes de uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Ceará para monitorar a qualidade dos açudes cearenses. Esse volume que poderia ser utilizado para água, na verdade, está sendo assoreado. Então, o solo que estava na bacia está indo para o açude. Isso compromete o volume do reservatório. E no quadro vitrine, você vai fazer um passeio especial pelo rio Pericumã, uma das joias escondidas dentro do Maranhão. Imponente, com 115 quilômetros de extensão, o rio Pericumã percorre pelo menos 10 municípios maranhenses. Ele nasce na cidade de Pedro do Rosário até desaguar na Baía de Pericumã, nas proximidades da cidade de Guimarães. Não perca o Parlamento Brasil aqui na TV Senado. E logo mais, às 7 da noite, 3 comissões do Senado, a de Educação, a de Meio Ambiente e a de Agricultura, farão um seminário em conjunto para discutir a implantação e a gestão da Universidade Federal de Rondonópolis, debatendo a importância da universidade para o desenvolvimento regional do estado de Mato Grosso. O debate será no Caiçara Tênis Clube de Rondonópolis e terá transmissão ao vivo aqui pela TV Senado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia, por ter acompanhado e continue sintonizado aqui na TV Senado.